seu coração. Nós conhecemos um Deus, irmão, que realiza sonhos, né? E as 4 estão aqui, são 4, né, irmão? 4, né? São as 4, são as 4. Estão aqui nesta noite, agradecidas a Deus, né? Pelo tempo que passou. Creio que foi momentos bons, mas momentos ruins também, né? Teve dias que foram fáceis, né? Nós poderíamos dizer, hoje foi tranquilo, hoje foi bênção, hoje foi um dia maravilhoso. E teve dia, dá vontade de parar, esse negócio não dá certo não, né? Imagino eu, né? E aí o Salmo 103, ele vai dizer também, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu coloquei aqui alguns pensamentos básicos, tem muitos, mas eu coloquei aqui, formando, né, alguns pensamentos, né, básicos. Aí eu botei aqui, formatura de técnico de enfermagem. O esforço de vocês foi recompensado. A fidelidade de Deus pode ser sentida em cada dia de lágrimas ou sorrisos. E isso é apenas o ponto do iceberg de tudo aquilo que vocês ainda vão fazer. Então tudo que vocês passaram, né, não é para desanimar, mas eu quero dizer para os formando que é só uma pontinha do iceberg de tudo aquilo que vocês ainda vão fazer ainda, né? Eu coloquei aqui que a partir da formatura de vocês, uma nova jornada começa. O tempo passou, achamos que essa data era um futuro distante, mas o futuro chegou. Hoje vocês são pessoas melhores, mais maduras, um pouco mais experientes, são técnicos de enfermagem, né? Então no começo, assim, quando a gente pega uma coisa para fazer, a gente não tem ideia do que é, né? A gente pega assim, não tem ideia, mas quando a gente começa a fazer, principalmente dia a dia fazendo, vocês agora têm a experiência, vocês agora amadureceram, né? E se formaram aí em técnico de enfermagem. Pessoas grandes são aquelas que lutam por ideais. E hoje, nesta formatura, este culto de formatura, vocês provaram ser parte dessas pessoas. Porque vocês tiveram um ideal e lutaram por ele. E alcançaram aquilo que vocês colocaram no coração. E alguns pensamentos eu coloquei assim. É assim, depois de muito esperar um dia como outro, qualquer, decidiram triunfar. Porque quando a gente vai escolher uma profissão, uma carreira, a gente pensa bastante, será que é isso que eu quero? Aí fica naquele pensamento, né? Eu tenho agora minha sobrinha começou uma faculdade de... Foi o que, Fabiana? Fisioterapia, né? E agora 2 anos decidiu parar e fazer psicologia. Quer dizer, esse pensamento aqui diz assim, é assim depois de muito esperar, um dia como outro, que qualquer decide triunfar. Ela decidiu triunfar por um caminho, desistiu dele e começou outro. Por isso tem que se decidir, né? Decidir esperar as oportunidades. Assim, nós devemos mesmo buscá-las. Decidir, ou seja, vocês, né, decidiram ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. E não foi só nesses dias que vocês passaram. Vão passar por muitas oportunidades para vocês encontrar a solução, né? Coloquei aqui também, decidir ver a cada noite como um mistério a resolver. Enfermagem, né? Eu não sei se é para todos, mas eu creio que sim, porque os plantões mudam, né? Tem de manhã, tem tarde, não sei se tem à noite, né? Mas aqui eu falei um pouquinho do dia, coloquei um pouquinho da noite. Da noite eu coloquei, decidi ver a cada noite como um mistério para resolver. E do dia eu coloquei, decidi ver a cada dia com uma nova oportunidade de ser feliz. E aí, continuando, eu coloquei assim, naquele dia descobri que meu único rival não era mais do que as minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Às vezes tem situações na nossa vida que alguém decide parar. Mas aí eu coloquei assim, naquele dia que descobri que meu único rival não era mais que as minhas limitações. O nosso maior rival que nós temos é as nossas limitações. Mas quando nós enfrentamos, é a única e melhor forma de superá-las. Tem pessoas que desistem fácil. Começa a fazer algo, né? Bota aquilo no coração, mas quando vem as dificuldades, né, pastor Leandro? Quando vem a dificuldade, ele para.
Mas ele vai ver que o maior rival dele não é aquele que está disputando com ele. O maior rival dele é enfrentar suas limitações, que todos nós temos de nosso limite. Enfrentá-las é a única e a melhor forma de superá-las. Então, quando eu enfrento a minha dificuldade, é a única forma que eu tenho e a melhor de eu superá-las. Quando eu enfrento. Coloquei aqui também, assim, naquele dia descobri de que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com o que ganhar ou com o que perder. Agora o que me importa simplesmente é saber o que fazer. Aqui virou até até rimou o negócio, né? O negócio até rimou aqui. Então naquele dia eu descobri que o que eu não era melhor, talvez eu nunca tivesse sido melhor. Deixei de me importar com o que ganho ou com o que perde. Agora o que me importa simplesmente é saber o que fazer. Aí, irmão, eu tirei isso aqui, eu fico lembrando do meu pai. Meu pai, quando começou a fazer advocacia, meu pai era muito pobre. Meu pai nasceu de uma família tão pobre que a mãe do meu pai não tinha condição de criá-lo. Entregou para o orfanato ali naquele Terra Santa, na subida ali, né, da Austin Luiz. E ele viveu naquele Terra Santa ali, com aquelas freiras, ele conta até hoje essa história. E minha avó estava lá, porque não tinha condição de mantê-lo, né? E ele foi viver lá. E meu pai começou a estudar. Ele começou a ir para uma escola a estudar com 15 anos de idade. E alguém dizia assim: esse não vai ter futuro, esse já era. Imagina agora começar numa segunda, numa primeira série, que aí, às vezes ele entrava na primeira, já ia para a terceira, porque pegava fácil. Mas às vezes criança, né, pessoa muito mais nova do que ele, crianças debochando dele. E quando meu pai entrou para fazer a faculdade de advocacia, lá em casa nós somos 4 homens, né? Quando ele foi fazer a faculdade, ele trabalhava no exército, e era 4 homens para sustentar. E lá em casa os meninos comem bem, né? E ele fazendo faculdade, eu lembro que na formatura do meu pai, em 1990, quando nós fomos na formatura, muitas meninas novas, meu pai tinha mais idade do que alguns professores que estavam ensinando. E algumas meninas e rapazes chegaram perto de mim e falaram assim: Leandro, o teu pai foi a minha inspiração. Muitas das vezes eu pensei em desistir, mas às vezes quando a gente pensava em desistir, o professor chamava do seu pai: vem cá, Pedro, fala para ele a sua vida. E quando teu pai contava que tinha 4 filhos, que acordava de madrugada para estudar, que fazia isso, fazia aquilo, não tinha condição com 4 filhos, a gente voltava de novo. Mas quantas das vezes eu pensei em desistir? Então eu coloquei aqui: daquele dia descobri que eu não era o melhor, que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com o que ganhar ou com o que perder. O que me importa simplesmente é o que eu vou fazer, né? Às vezes a pessoa, nós olhamos muito, Paulinho, para a vida dos outros. Mas fulano ganhou, fulano perdeu. O que importa é o que nós vamos fazer. É o que nós decidimos para a nossa vida. E o que nós decidimos para a nossa vida, e pedindo a Deus ainda de fazer a nossa parte, aí não tem ninguém que nos segure, né? Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo, principalmente na enfermagem. Eu já vi uns vídeos de enfermagem e acho interessante, né? Aqui tem a Elane também, o Leandro não está aqui hoje, está no aniversário, né? Elane também está fazendo enfermagem, ela já me contou cada coisa. Pastor, deixa eu contar um negócio que eu passei hoje. Então não me conta mais não. Porque eu fico pensando, tem que ter muito estômago, e tem coisa que eu acho que é só para a mulher mesmo. Para o homem, tem homem que faz, né? Mas tem coisa ali que é bem complicada. Então eu aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, sim deixar de subir. Tem gente que fala assim: eu nunca vou chegar naquele patamar tão alto, mas desiste no caminho. Tão difícil não é chegar lá em cima, né? E sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo, né? E eu fico imaginando que em enfermagem nós vamos ver amizade, né? Pessoas que você nunca viu na vida, pessoas que não têm nada a ver com a sua família, e aquele cuidado diário de vocês ir lá se torna família. Interessante que eu creio, pelo que a Elane falou, pelo que a gente conhece outras pessoas que fizeram enfermagem, querendo ou não querendo, ferir um pouquinho da parte da família. Você está em casa pensando: tadinho daquela moça, tadinho daquele rapaz naquela situação, não tem nada a ver contigo, mas acaba se tornando um amigo, né? Trabalhar como técnico de enfermagem é amar o próximo como a si mesmo. Vamos ver que a enfermagem, ela cumpre o versículo da Bíblia, que você está amando, você tem um trabalho, tem trabalho para você. Quem trabalha numa máquina, como eu já trabalhei em injetora na máquina, tu olha para a máquina olha para tudo, não traz nada, não vontade de virar aquela máquina, não vai fazer nada se você desligar ela. Mas quem trabalha com o ser humano, pessoas, ainda mais na saúde, você está cuidando da pessoa no momento mais difícil,
que ela está vivendo. Eu costumo dizer, em alguma das nossas ministrações, eu já falei isso algumas vezes aqui, se nós quisermos conhecer quantos amigos nós temos, é só fazer um banquete. Isso é lá fora e na igreja também, porque crente come, né? É uma pensa, né? Faz uma festa e convida teus amigos. Tu vai ver quantos amigos tu tem. Você vai olhar assim e falar, nossa, nem eu sabia que eu tinha tantos amigos. Eu vou chamar só quem considera como amigo. Quando você olhar, você vai ver que o número é enorme. Mas você quer saber a qualidade desses amigos? Aí para no hospital e fica internado. Aí você não vai ver a quantidade dos amigos. Você vai ver quem realmente é teu amigo. Porque ir para um banquete é fácil. Às vezes nós vamos no hospital fazendo visita, né? É um compromisso da igreja, é um compromisso também do dirigente, do pastor, do presbítero, do diácono, fazer visita em hospital. E às vezes a gente se depara com pessoas, eu creio que a enfermagem vê muito isso, que na hora da visita a pessoa fica chorando porque o familiar não aparece lá. E quem se torna a família? A enfermeira que está cuidando. Porque o familiar não está nem aí para ele, né? E nós vamos ver isso, né? Então trabalhar com técnica de enfermagem é amar o próximo como a si mesmo. Já vou fechar já, tá? Estou fechando. Trabalhar como técnico de enfermagem é se deixar de lado por um momento para servir o outro. Então quem trabalha com técnico de enfermagem, ele se deixa a vida dele no momento para viver a situação do outro, né? Ser técnico de enfermagem é ver gente entrando, gente saindo, gente cansada, gente sorrindo. Alguns vê gente que nasce, outros vê gente que sofre, outros vê gente que sobrevive e até que morre. Mas mãos que trabalham, que pesquisam, que ajudam, mãos que confiam. Eu fico imaginando uma pessoa na situação de um paciente, a qual o pai, a mãe não visita. O que acontece? O enfermeiro está ali vendo alguns, né, que estão sobrevivendo, vê até outros que morrem, né? Creio que, não sei se já passaram por isso, alguém que você cuidou, chega no outro dia, já está lá de plantão, fulano morreu. Ou fulano que se vai, teve alta. Quando tem alta, você fala, que beleza, teve alta, achei que, né? Ainda bem que teve alta. Alguns de vocês sabem que morreu, né? E você vai ver que você passa agora, essa pessoa passa a ter confiança em você. Ainda mais quando alguém não visita. E o dia que você não vai, aquela pessoa sente até a sua falta. Então, gente que cuida de gente e gente que também é gente. É por isso que eu falo dos sentimentos. Nós somos humanos, somos gente. Então nós vamos cuidar de gente doente. Como nós somos gente, nós vamos sentir. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Para nós, Jesus fala assim, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que houve em Cristo Jesus? De compaixão pelo próximo. E a enfermagem, ela está muito próxima disso. É por isso que quem quer fazer enfermagem tem que verdadeiramente amar a profissão. Senão vai chutar o balde mesmo. Vai chutar porque vai ver coisas que vai machucar, né? Ser técnico de enfermagem é ser gente a favor da vida. Ser técnico de enfermagem é ser gente a favor da vida. Descobri que o amor é mais do que um simples estado de namoramento. O amor é uma filosofia de vida. E eu fico vendo que dentro da enfermagem precisa existir esse amor. Naquele dia deixei de ser uma reflexão dos meus escassos triunfos passados e passei a ter um temível presente. Esse temível presente fala de confiança, fala de deixar o medo. Eu fico imaginando o primeiro plantão de enfermagem. Primeiro plantão de enfermagem, você está só ali escrevendo, só na agenda, só no caderno. Mas no primeiro plantão, dependendo da situação, alguns ainda pegam uma moleza no plantão, mas tem gente que já pega uma pedreira de cara. E quando pega, você passa a ter medo. No primeiro dia você fala, o que eu vou encontrar pela frente? Mas depois, se você tem a chamada para a enfermagem mesmo, você passa a tirar aquilo de letra. Você passa a viver aquilo, né? Como eu falei, com amor, com carinho, mas passa a aprender a viver com o outro, né? Aprendi que não serve ser luz, se não iluminar o caminho dos demais. Alguém que fala assim, principalmente crente, eu sou luz, mas não consegue iluminar os caminhos dos demais, ele não é luz. Porque a luz, ela não é própria, não é para si, é para os outros, né? E se eu falo que eu sou luz, mas não consigo, né, iluminar o caminho dos outros, eu deixei de ser luz. Naquele dia decidi trocar tantas coisas. Naquele dia aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo somente para descansar,
mas simplesmente durmo para sonhar. Eu fico imaginando às vezes que vocês foram dormir pensando assim: será que eu vou chegar lá? Será que vai dar para se formar? Porque quando você, principalmente eu não sei as situações, mas quando você pega uma situação difícil, aí você vai pensar: como é que eu vou sonhar com aquela situação que nós estamos vivendo lá? Então naquele dia eu decidi trocar tantas coisas. Naquele dia aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade, e que desde já durmo não somente para descansar, mas também para sonhar. Toda a honra, toda a glória seja dada ao único Deus, o Deus que dos teus braços te levantaram quando vocês queriam desistir. Quando me vi fraco, teu amor me deu força para prosseguir, e somente para a glória de Deus vocês estão aqui. Então eu queria parabenizar todos vocês, né, por esse momento único. Algumas pessoas começam na enfermagem e passam para outra coisa porque não aguentam, né? Mas vocês são brilhantes, chegaram até aqui. Eu quero, antes de passar ali, pedir para todos dar uma salva de palmas para as quatro. Isso. E eu gostaria que elas viessem aqui. Elas viessem aqui às quatro, nós estamos fazendo uma oração por elas. E depois nós vamos ter um momento ali, né? Ela vai falar antes do vídeo. Então, às quatro aqui, nós vamos estar orando por vocês. Vou pedir a todos para estar de pé. Nós vamos estar orando por elas, agradecendo a Deus. Vocês quiserem, pode ficar de frente, né? Nós vamos estar agradecendo. Eu não sei o nome de todas, né? Mas a gente vai saber agora, né? Heloísa, Isaura, só para a gente poder orar aqui. E o seu? Vamos estar orando por elas, depois nós vamos estar dando mais uma salva de palmas por elas, para elas, agradecendo a Deus, e depois eu vou estar passando para eu. Amém? Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós te glorificamos, Pai, agradecemos a Ti por este grande privilégio, Pai, de estar neste momento ímpar, este momento maravilhoso, Pai, na vida de Heloísa, na vida de Isaura, na vida de Letícia e na vida de Elaine. Queremos agradecer, Pai, porque as Tuas filhas têm se esforçado, têm lutado, têm feito a sua parte, mas como diz o salmista, Pai, o que darei eu por todos os benefícios que me tem feito? Oh, Pai, diz o salmista também, Pai, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que a mim bendiga o seu santo nome. Quero honrar a Ti, quero agradecer a Ti, louvar a Ti, pela vida da Heloísa, da Isaura, da Letícia e da Elaine, Pai, que começa nesta nova jornada. Sei que daqui para frente, Pai, virão também momentos difíceis, complicados, mas as Tuas filhas, Pai, já têm procurado Senhor, fazer o melhor, e por isso chegaram até aqui, Pai. E nós queremos louvar a Ti pela vida de cada uma delas. Pedir, Senhor, pela vida da Heloísa, Isaura, Letícia e Elaine. O Senhor vem estar abençoando elas, Pai, os seus projetos, que daqui para frente, Pai, continua as Tuas mãos santas, Pai, e abençoadoras sobre a vida delas, e que tudo que elas venham fazer venha prosperar, e o Teu nome ser glorificado. Estende também essa bênção às suas famílias, Pai, que estão aqui, também a representação de cada família que está aqui nesta noite. É a nossa oração, Pai, a nossa participação de agradecimento nesta noite, em nome de Jesus.